9 anos atrás, nós estávamos essa semana equivalente, eu não sei bem o dia, não me lembro agora, a gente estava organizando formalmente essa igreja. Aprovamos os estatutos, registramos, foi no mês de junho de 2015. E pensando essa semana, quais são alguns valores que têm dado a nós o norte, a direção nesse tempo de igreja. Alguns desafios, muitas coisas aconteceram, mas algumas coisas a gente não abre mão. Não vou falar de todas hoje à noite, mas de vez em quando eu e o pastor Weber vamos tocar nesse assunto e dar continuidade a esses valores. O primeiro valor que tem pautado o nosso ministério aqui é a fundamentação das Escrituras. A igreja, ela só existe por causa do Senhor Jesus. A igreja é dele e ele estabeleceu o fundamento. Os apóstolos seguiram essa mesma orientação, lançaram esse fundamento, que é a verdade do Senhor revelada, e nós temos procurado andar conforme as Escrituras. Podemos até errar por ignorância, e outras vezes podemos até exagerar, talvez por zelo, mas a nossa conduta, o nosso ensino procurou nesses 9 anos ser fundamentado nas Escrituras. Não gastamos tempo falando de humanidade, nem de psicologia, nem de filosofia, nem de política, porque o nosso negócio é Bíblia. O nosso interesse é a palavra. Nós cremos que ela vem de Deus e ela tem autoridade sobre nós por causa do autor dessas Escrituras. E um texto que tem buzinado frequentemente na mente é 2 Timóteo 3,16. Aqui é uma parte do texto, mas Paulo está dizendo para um pregador, Paulo está despedindo, está dizendo, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 razões pelas quais esse texto dá a base da nossa congregação. Primeiro, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela veio de Deus. Literalmente, a Escritura foi soprada por Deus. Mas lá aparece Paulo, Pedro, João, Lucas. Esses homens foram usados por Deus para escrever o que Deus queria que eles escrevessem. Em nenhum momento teve uma luta entre Paulo e Deus, dizendo, olha, isso aqui eu não vou falar. Eu acho mais importante isso aqui. Tem um autor chamado Judas, provavelmente o meio-irmão de Jesus, que ele diz, olha, eu pensei em falar sobre um assunto comum, sobre a salvação, mas fui dirigido para falar sobre isso. Então, essa inspiração, eu gosto sempre de lembrar que quem acompanha futebol ou outra coisa, quando você vê um atleta fazendo um golaço, ou várias jogadas, a gente diz, olha, fulano está inspirado. Ou quando alguém faz uma declaração bonita, um discurso, fulano está inspirado. E não tem nada a ver com isso. A palavra, literalmente, soprada de Deus, quando foi para ser traduzida, alguns acharam que essa era a que mais aproximava. Mas, na verdade, é que o Espírito Santo de Deus operou de maneira sobrenatural nos autores bíblicos,
de modo que essa influência fez com que eles escrevessem exatamente aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Agora, Deus não anulou, por exemplo, o conhecimento de Paulo. Se Paulo era um homem mais treinado e tinha um vocabulário diferente do que João e Pedro, por serem homens talvez mais simples, Deus não anulou isso. Mas isso não afetou em nenhum momento o que Deus queria comunicar. Pedro diz o seguinte sobre essa questão, explicando: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A Escritura que você tem aqui não é fruto de um camarada que fez uma interpretação genial e escreveu aqui. Não é fruto de pensamento de um indivíduo apenas. E ele completa: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, isso é a inspiração, ou seja, o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, especial, atuou nos autores bíblicos para que eles escrevessem, registrassem exatamente aquilo que Deus queria comunicar conosco. Por isso, por causa da origem das Escrituras, nós a reconhecemos como autoridade sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida. Não é tradição, nós não temos uma tradição que diz o que nós devemos fazer, ou como devemos nos portar, como igreja e como indivíduos. Nós temos as Escrituras. Há igrejas que valorizam tanto a tradição que, se chocarem tradição e a Escritura, eles ficam com a tradição. Nós não. Tradição pode ter seu valor, pode ter sua importância, no entanto, não tem autoridade sobre nós. Nós achamos que essa palavra é completa, por isso nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de novas visões, porque o que Deus queria que nós soubéssemos, Ele já registrou. Deus não nos deixou sem as informações necessárias. Nós já temos as Escrituras. Nós encontramos nela o ensino fundamental para nós podermos conhecer a Cristo. O próprio Timóteo, nos versículos anteriores, Paulo diz: olha, você sabe, de quem você aprendeu, você conhece as Sagradas Letras desde a infância, que podem tornar-te sábio para a salvação. Paulo diz: olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. O Espírito Santo que fez essa atuação nos autores bíblicos, ele usa essa palavra para convencer homens e mulheres de que Jesus Cristo é o único que pode salvá-los. Mas não só isso, o Espírito usa essa palavra para santificar o cristão. Jesus, orando pelos discípulos e futuros discípulos, diz: olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo usa essa palavra para convencer homens e mulheres da necessidade que eles têm de crer em Jesus Cristo para serem salvos. E uma vez que essa pessoa tem recebido a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo agora vai usar essa mesma palavra para santificar esse indivíduo, para levá-lo à semelhança de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é autoridade, porque ela vem de Deus. Não é minha, não é propriedade da igreja, não é propriedade de ninguém. Ela é de Deus. Outra razão é a utilidade da Escritura. Ela é útil, ela é capaz, ela tem uma função para atuar de maneira eficaz na vida do cristão. Útil para o ensino. As Escrituras ensinam o que devemos crer com relação a Deus, a nós mesmos e ao nosso Redentor.
Você não precisa de uma segunda opinião. Por exemplo, um amigo estava dando um depoimento de que ele foi a um médico, talvez um médico mais cauteloso, e fez um diagnóstico meio assustador e uma cirurgia urgente. Ele resolveu ouvir uma segunda opinião. E o médico suspendeu a cirurgia, reconheceu a possibilidade, mas ele disse, olha, em último caso, vamos tentar isso. E não precisou. Ele foi uma segunda opinião. Ele foi salvo pela segunda opinião. No que diz respeito a Deus, ao Salvador Jesus e a nós mesmos, você não precisa de segunda opinião. Você já tem a opinião máxima. Se a Bíblia diz que você é pecador, pronto. Você não precisa ouvir alguém dizer assim, não é bem assim. É que os teus pais não foram legais com você. O problema é deles. O problema é que está com eles. Ou, o ambiente que você vive, essa sociedade, afetou você. Mas você não é pecador. Você não precisa de segunda opinião. A Bíblia diz que você é. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único que pode salvar você. Aí você, deixa eu ouvir uma segunda opinião. Tal lugar está dizendo que é outro caminho, mas não vai te levar ao Pai. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Ele é o único mediador, completo, perfeito. Então a Bíblia é útil para ensinar essas doutrinas que falam a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus, que diz quem nós somos e do que nós precisamos, quem Deus é, e toda a obra da criação que Ele fez. A Bíblia e ensinar aqui é mais do que você ter um método, um conteúdo. É doutrina, é compartilhar o ensino das Escrituras. A Bíblia é útil para isso. Tá? Por isso que a gente usa a Bíblia. Nas nossas pregações, no nosso ensino de escola dominical. A Bíblia é útil para ensinar aquilo que você precisa saber. Mas digamos que eu aprendi, mas vacilei. Ela é útil para repreender. As Escrituras nos repreendem quando nós erramos. Ela nos confronta. Ela mostra o nosso erro. Ela mostra o caminho torto que nós decidimos seguir. Ela faz isso. Adverte com firmeza, com amor, mostrando o erro. Você pode até não acatar. Você pode até resistir. Mas não vai ser por ignorância. Você vai saber claramente o que as Escrituras querem de você. Nem sempre a gente quer obedecer. Como diz a canção que foi cantada, às vezes as pessoas querem entender todos os pormenores de uma instrução bíblica. Se eu não entender tudo direitinho, eu não vou obedecer. Amiga, obedeça, mesmo sem entender. A obediência não depende de entendimento, não. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu penso nisso, de lembrar da pesca maravilhosa. Pedro, pescador de formação, de profissão. Não era pescador de fim de semana, que é diferente. Ele trabalhava com pesca. Sabia do melhor equipamento, sabia do melhor horário, conhecia o melhor local. E ele passou a noite no Mar da Galileia pescando. Pegou nada. De manhã, ele está ajeitando as redes. Talvez tinha rompido alguma coisa, ele está tirando uma sujeira, uma madeira, alguma coisa, para preparar para o outro, para voltar à noite. Porque à noite o peixe maior, ele sobe para comer. Quando o sol bate, ele volta para a profundeza. Aí Jesus, paralelamente, está ensinando a multidão na praia. E o pessoal está apertando Jesus. Aí Jesus pega o barquinho de João emprestado, de Pedro emprestado, e faz dele um púlpito e ensina. Manda o povo embora e diz: Pedro, joga as redes novamente. Ele diz:
Senhor, passei a noite toda e não apanhei nada. Jesus era pescador também? Jesus era carpinteiro, construtor, dando pitaco na profissão dos outros, se ele não fosse divino. Aí Pedro teve uma sacada assim, que muda tudo na história. É verdade, passei a noite pescando, não peguei nada. Contra essa minha lógica de pescador, vou lançar as redes. Ele lançou, pegou uma multidão de peixe. Pegou e pediu socorro porque o barquinho ia afundar. Ele foi contra a lógica dele. E aí quando ele chega perto de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e diz: afasta de mim que sou pecador. Ele viu ali mais do que uma sugestão. Ele viu ali o divino falando a ele. A Escritura, quando nós erramos, ela nos repreende. Ela é útil também para corrigir, para consertar, para trazer de volta. As Escrituras nos oferecem as boas novas de como Jesus Cristo transforma as nossas vidas quando nos submetemos a Ele. Ela é útil para corrigir. Ela ensina o caminho, me exorta quando eu saio do caminho e ela me corrige, ela me traz para o caminho. Por isso, nós acreditamos que ela é a base, o fundamento pelo qual devemos edificar a nossa congregação. As Escrituras são úteis para o treinamento, para educar os crentes, treinar para o serviço, treinar para estudar as Escrituras, treinar para compartilhar as boas novas, para preparar para a vida como um todo. E o resultado, o propósito desse ministério de treinamento de ensino da palavra aqui, é que os crentes sejam competentes, perfeitamente habilitados para toda boa obra, conforme Paulo tem falado. Então a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela veio de Deus. E essa é a razão pela qual nós fundamentamos o nosso ministério na palavra. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. Ou seja, nós temos uma palavra completa para dirigir, conduzir os nossos ministérios. Outro conceito é focada na graça, né? Outro valor que a gente preza é a graça na vida do cristão. Por mais simples que isso possa parecer, a graça de Deus, ela é essencial para nos libertar, não só do pecado e da condenação, mas das amarras do legalismo. Da gente entender de forma errada o meio pelo qual Deus nos aceita na presença dele. Muitas vezes nós pensamos, por causa de uma herança legalista, que nós somos aceitos por Deus por causa do que nós fazemos e não pelo que Ele fez. E a graça de Deus em dois aspectos: a graça de Deus na salvação. Ninguém é salvo por esforço próprio, ninguém é salvo por igreja, ninguém é salvo por ter feito alguma coisa. Você é salvo unicamente pela graça de Deus. Favor que você não merece. Diz o texto bíblico: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Mas por que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Ora, você quer um versículo mais claro do que esse? Paulo está dizendo: você é salvo pela graça, ou seja, por aquele favor divino que você não merece, por meio da fé. E essa fé não vem de você, é um presente de Deus, para que você não chegue um dia diante de Deus e diga: eu sou salvo porque eu tive fé, a minha fé me salvou, ou as minhas obras me salvaram.
ou a minha igreja me salvou, ou o líder tal me salvou. Não tem isso. Só tem um meio de salvação: Jesus Cristo, a graça do Senhor. Você não compra salvação. Você não precisa dar dinheiro para ter salvação. Você não precisa fazer sacrifício 9 semanas, não sei de que, para ter salvação. Você não precisa fazer voto, você não precisa fazer nada. Deus em Cristo Jesus já fez. A obra da salvação está completa. As últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado, de forma definitiva. Não há nada que o homem precise fazer a não ser crer. Mas esse crer é dom de Deus, é presente de Deus. Salvação, ela é pela graça. Não foi porque Deus viu alguma coisa boa em você. Deus me salvou porque Ele viu que eu era correto, eu era uma pessoa já certinha, tinha uma boa moral, tinha uma boa história, eu era honesto, nada. Graça, sempre. Não tem nenhum mérito, nenhumzinho, como diria uma criança. Não tem, é graça, pronto. E a gente não abre mão disso. Mas essa graça, ela não só é suficiente para a nossa salvação, ela também é suficiente para nos sustentar. Tem vários exemplos na Bíblia. Eu escolhi esse para mostrar um exemplo da graça. A graça de Deus na santificação, em nos fortalecer contra o pecado, nos fortalece para as adversidades de maneira perfeita. O que está acontecendo aqui? Paulo teve um problema, provavelmente um homem, mensageiro de Satanás, um líder nessa igreja, chamada da cidade de Corinto, que estava querendo diminuir, denegrir, destruir o ministério de Paulo. E ele já tinha tentado se livrar desse camarada, e ele vai escrever uma segunda carta para defender o ministério dele, todinho. E não conseguiu. E ele diz que pediu a Deus 3 vezes, para Deus tirar aquele espinho na carne que incomodava, aquele inferno, o mensageiro de Satanás. Aí ele diz, olha, a resposta de Deus foi: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, a graça de Deus me salvou, mas ela me sustenta. Eu continuo pecador, sou um pecador justificado. Às vezes, faço coisas corretas, e às vezes, não. Mas Deus não desiste de mim. Deus continua me aceitando em Cristo. Mas a nossa mente legalista diz o seguinte: olha, quanto eu mais puder fazer mais e mais, o máximo que eu puder, Deus vai gostar mais de mim. Então, se você tem uma semana muito cheia, você está dizendo, puxa vida, Papai do Céu está feliz comigo. Aí na outra semana, por alguma razão ou outra, não deu certo, as coisas não foram como aquela semana. Aí você já fica, puxa vida, Deus não está satisfeito comigo. Eu nem estou até com vergonha de orar. E você vive uma vida cristã presa. Você não entende que a aceitação do Pai por você é por meio de Jesus, por meio daquilo que Ele já fez. O fato de Deus se relacionar com você só é possível por meio de Jesus. Se você não estiver unido a Cristo, não tem relacionamento. Me ajuda a entender mais ou menos assim. Pensa comigo aqui. Aqui está Deus do lado direito, e aqui desse lado estamos nós pecadores. Se Deus olhar na santidade, justiça e pureza diretamente, vamos ser consumidos. Aí Jesus é uma espécie de lente que o Pai olha e em Cristo e ver você unido a Ele.
Jesus Cristo obedeceu a Deus 100%. Deus fez algo maravilhoso para isso acontecer. Ele pegou o seu pecado, a sua condenação, e colocou na conta de Jesus. E na cruz, Jesus pagou com a vida. Mas a obra de Jesus tem um lado positivo. Deus pegou a obediência de Jesus e colocou na sua conta. Você percebeu a troca? Deus pegou o nosso pecado, colocou na conta de Jesus. E Jesus foi punido por isso, com a vida. E Deus pegou a bondade, a justiça, a obediência de Jesus e colocou na sua conta. Por isso, por meio de Jesus, Deus aceita. Não é por meio do seu esforço, não é por meio do seu sacrifício, não é por meio do que você faz. Se você vive a vida cristã baseada no que você faz, você está preso ainda. Você não é livre. Porque um dia você faz umas coisas legais, outro dia você não faz. E aí? Um dia você está salvo, outro dia você não está salvo. E aí muitas vezes as pessoas ficam se prendendo a regrinhas, tentando criar algum mecanismo para acalmar a sua mente. Mas piora a sua consciência. Piora. A liberdade é você entender que você é aceito por Jesus, pelo que Jesus Cristo fez. Aí você diz, mas eu não tenho que fazer nada para a salvação e para a aceitação de Deus, nada. Agora, você deve viver em gratidão a Deus por isso. Você deve buscar santificação, porque Deus colocou em você capacidades. Por exemplo, fugir da idolatria, você tem capacidade. Fugir da imoralidade, você tem capacidade. Fugir da aparência do mal, você tem responsabilidade. Mas isso não quer dizer que eu vou ser aceito por essas práticas diante de Deus. Deus já me aceitou em Jesus Cristo. Tem uma coisa que choca algumas pessoas. Eu me lembro quando estava falando com uma pessoa, fui conversar com ele, ele trabalhava numa lanchonete, fui tomar um café, e aí não tinha ninguém, e ele estava com o rosto desfigurado, o rapaz. O que aconteceu? Eu perdi minha salvação sábado à noite. Eu disse, como assim? O camarada sabia o que ele tinha perdido e sabia até o horário. Não, eu desobedeci à igreja e fui com os rapazes do colégio onde ele estudava, foram numa festa. Não estou dizendo que ele deveria ir na festa, não. Mas na cabeça dele, o ir na festa perdeu a salvação. Agora, eu vou exagerar um pouco. Lá em casa tem um cachorro. 12 anos o cachorro. Quando trouxeram o cachorro, disse que vivia 10. Então, mas tudo bem, eu acerto com ele depois. Mas olha, aquele cachorro, pensa num cabrinha bom, não fuma, não bebe, e ele nunca foi em festa com os coleguinhas dele. Sempre em casa. Ele é crente? Olha só, isso é ridículo. Só que quando as pessoas tiram a segurança delas da pessoa de Jesus, se tornam legalistas e escravas. Às vezes até tem boa intenção, mas não resolve. Nós confiamos na graça. A graça que salva e a graça que sustenta. Dependendo do Senhor, eu procuro fazer a vontade dele. Paulo diz o seguinte, olha, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, meu Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou a graça. Paulo diz para Timóteo, fortifica na graça. Irmãos, graça. Nós caminhamos juntos, somos pecadores, estamos em estágios diferentes, estamos crescendo. Deus não terminou a obra que Ele começou na nossa vida. Paulo diz, olha, mas eu estou convencido, eu estou certo que aquele que começou a obra vai completar até o dia de Cristo. Nós estamos num processo ainda.
nós somos pacientes uns com os outros, nós encorajamos uns aos outros. Há momentos que não dá para andar junto, ok. Mas no que depender de nós, nós buscamos, pautamos a nossa vida, a vida da nossa igreja na graça. Pecador, uma comunidade de pecadores dependentes do favor de Deus. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito de Jesus Cristo. Não tem fé cristã sem graça. Não tem fé cristã sem a compreensão da graça de Deus. De outra forma, nos tornamos escravos e presos a essas coisas.